Olá a todos. Esta é mais uma entrevista do Innovations for the Future Game World Builder Interview. Neste caso, a Game World Builder será a Joana Ivónia, que está aqui connosco hoje. E o Game World nós vamos falar de dois, do Ciclovia Aveiro e da Casa da Bicicleta. E se calhar começávamos por aí, Joana. Sim, O que é o Ciclovia Aveiro? Ciclaveiro. Ciclo... Ciclaveiro e Casa de Bicicleta. Olá, bom dia. Então, a Ciclaveiro vou começar pelo início. Antes de ser, não era. Simplesmente era um problema que tinha sido, um desafio que tinha sido identificado por mim e depois por algumas pessoas em relação à cidade onde nós vivíamos e ao local onde nós vivíamos, que tínhamos um problema de insegurança para andar de bicicleta, tínhamos e temos muitos carros numa cidade perfeita onde as pessoas podiam andar mais a pé e de bicicleta e as pessoas podiam estar mais próximas umas das outras, podia haver um ambiente muito melhor e mais seguro e pareceu-nos que tínhamos uma cidade ótima para promover mais a utilização da bicicleta, como aliás já tinha sido algumas décadas antes. Uh, e como é que surgiu este projeto? Eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa por isto, até porque eu estive a estudar no Porto e depois estive a trabalhar também em Lisboa, e as pessoas, quando me perguntavam de onde eu era, eu dizia que era de Aveiro e toda a gente dizia, ai, a cidade das bicicletas. E eu achava, as pessoas não devem conhecer Aveiro, porque aquilo é só carros, não há bicicletas. Havia sim um projeto emblemático da Buga, da bicicleta partilhada, um primeiro sistema de bicicletas partilhadas em Portugal e era muito conhecida, mas na verdade não tinha nada a ver com aquilo que eu conhecia de outras realidades de uma cidade em que realmente as pessoas utilizavam a bicicleta no dia a dia, não era a imagem que eu tinha. E quando voltei para Aveiro, achei que podia fazer alguma coisa em relação a isto. Juntei-me, na altura conhecia o movimento Aveiro em Transição, do Transition Towns. Havia um grupo que já tinha começado a fazer algumas coisas em relação à energia e à mobilidade, mas estava muito pouco ativo e eu comecei-me a juntar a estas pessoas e de repente eu estava com muita vontade de fazer alguma coisa e disseram-me, Joana, tu tens vontade de fazer, faz. E pronto, foi a partir daquele momento que alguém me disse, olha, se tens vontade de fazer, avança, faz. E o que eu fiz foi, para começar, juntei pessoas que tinham, identifiquei pessoas, umas quatro ou cinco pessoas que tinham esta questão também que eu tinha. Esta cidade é tão boa para andar de bicicleta, para nos deslocarmos mais de bicicleta e menos de carro, porque é que não o fazemos? E pedi que estas pessoas trouxessem uma pessoa, identificassem também uma pessoa e a trouxessem para o grupo. E foi aqui que começou a nascer, pronto, um grupo de cidadãos interessados num tema, sem ideia nenhuma, só tínhamos esta questão para resolver e queríamos saber o que é que poderíamos fazer em conjunto. E a partir daí começámos a conversar, começámos a trocar ideias. Uma das primeiras ideias que surgiu foi: para nós fazermos alguma coisa, temos que conhecer bem o que temos. Então começámos a mapear, ver onde é que havia estacionamentos para bicicletas, onde é que se poderia andar com mais segurança. Foi um projeto que nunca acabou, foi o primeiro projeto, mas é daqueles que depois deixou de ter alguma, não é alguma importância, mas alguma relevância pela quantidade de outras iniciativas que depois começámos a fazer. E o grupo começou a crescer e começou-se a moldar, umas pessoas foram saindo, outras pessoas foram entrando. Mais tarde decidimos que tínhamos que ter um nome, começámos a trabalhar com o nome de Ciclaveiro, porque era uma Aveiro Ciclável, portanto Ciclaveiro é o nome da associação que mais tarde formalizámos. Portanto, nós começámos a reunir no final de 2014, começámos a ter alguma presença na comunidade e alguma intervenção em 2015, 2014, 15, e depois formalizámos, creio que foi em 2016, como associação, mas até lá fizemos muitas coisas como um grupo cívico. Éramos um grupo de cidadãos que estávamos a promover a utilização da bicicleta, a tentar perceber porque é que as pessoas não usavam, como é que podíamos usar mais, a conhecer mais projetos, a conhecer as dificuldades das pessoas, a começar também a dialogar com o poder local, a identificar algumas
algumas resistências. Por exemplo, uma das resistências que nós encontramos na altura era o comércio local. Os comerciantes achavam e queriam mais estacionamento à porta, queriam mais acessibilidade para o automóvel, porque diziam que sempre que fechavam uma rua ao trânsito, fechavam para pedonal, perdiam clientes. E nós quisemos mostrar e comprovar que isso não era verdade e que já tinha sido assim noutros sítios. Uma das iniciativas que tive muito, pronto, que teve algum relevo e também nos valeu uma distinção da Comissão Europeia na área da mobilidade, foi um concurso de montras que nós fizemos para o comércio local, porque nós, de facto, nós não queríamos que o comércio local morresse, pelo contrário, nós acreditamos que a bicicleta realmente estimula as relações e a proximidade e o comércio local, e queríamos demonstrar isso aos comerciantes, porque não podíamos estar a ajudá-los sem que eles percebessem que isto era um benefício para eles próprios. Então organizámos este concurso de montras, durante várias edições até. Pedíamos a todos os comerciantes para fazerem uma montra temática, em que a bicicleta era o centro, havia sempre um tema, e no final tivemos sempre uma tertúlia sobre estes temas. E nessa altura nós convidávamos toda a comunidade, os comerciantes, as associações comerciais, também a autarquia, e apresentámos diversas vezes estudos internacionais, estudos de fora, em que mostravam que realmente a percepção que as pessoas tinham sobre a utilização da bicicleta não era verdadeira. Inclusivamente, por exemplo, um estudo em que eles perguntaram ao comércio de rua, portanto, ao comércio local, se achava que os clientes, quem é que consumia mais, portanto, se tinha um cliente que vinha a pé ou de bicicleta ou quem vinha de carro, e maioritariamente a resposta era não, quem consome mais é quem vem de carro, porque era a percepção deles. E no final, o estudo indicou que era precisamente o contrário, ou seja, quem anda a pé e de bicicleta tem um contacto permanente com o chão, não é? Com a rua, consome em menos quantidade, mas muito mais vezes, ou seja, no final, o valor que consome e o valor que atribui também para a comunidade, portanto, das suas opções de consumo também beneficiam a comunidade local e não grandes superfícies, que na altura também era uma das nossas preocupações. Mas aqui nós começámos até mesmo pela questão de envolver realmente quem achava que havia problemas na questão da distribuição de espaço público. Portanto, nós queríamos era retirar carros do espaço público e devolver o espaço às vivências e às pessoas. Estes foram assim alguns dos projetos que começámos, depois começámos a fazer as oficinas comunitárias também, na rua, sempre em espaço público, e durante vários anos fizemos estes eventos, por exemplo, para famílias, das ciclooficinas, em que simplesmente trazíamos para a rua pessoas com vontade de ajudar a reparar e a perceber a mecânica simples da bicicleta e a tirarem as bicicletas das garagens, a repararem e a começarem a andar. E queríamos também, além destas questões práticas técnicas, também queríamos começar a ter comunidade. Portanto, o facto de estar na rua, trazer este tema para a rua, sensibilizar, também estávamos a criar comunidade. E as ciclooficinas têm sido aquele projeto desde sempre. Portanto, nós mantemos e continua a ser realmente um projeto muito importante, um projeto estrutural para que as pessoas tenham um motivo para aparecer, para aprender, para trocar experiências. Às vezes não têm que afinar nenhum travão, nem que reparar nenhum furo, mas aparecem para simplesmente conversar ou para ajudar outros a reparar. E fomos fazendo, portanto, estes projetos mais pequenos com grande impacto, que apesar de parecerem pequenos não são, na minha opinião. E fomos também ganhando alguma visibilidade também na comunidade. Em Aveiro, acho que genericamente toda a gente conhece a organização, porque estávamos muito próximos das pessoas que eram dos objetivos. Nós acreditamos que a bicicleta realmente, além de todas as questões ambientais que é óbvio que resolve ou mitiga, cria um sentido de comunidade muito mais forte. E isto era o que nós queríamos. Queríamos comunidades mais próximas, resilientes,
e com uma consciência daquilo das suas opções. Não somos anti-carro nem anti-nada, é uma questão só de opção e das pessoas conhecerem as possibilidades que têm, de perceberem que do ponto A para o ponto B, uma das opções é ir a pé ou ir de bicicleta ou partilhar. Portanto, há uma série de questões ligadas à mobilidade que nós hum, trabalhamos, que não é diretamente o fundamental, não é diretamente nem indiretamente, não é o fundamentalismo pela bicicleta ou a paixão pela bicicleta e o desejo do objeto, é por tudo aquilo que potencia e que promove. Isto Uma, foi sendo assim um conjunto de projetos que foram aparecendo. Isto são vários, portanto, às vezes até é difícil conseguir que haja um fio condutor até chegar à casa da bicicleta mais tarde. Mas diz, Marco, uma desculpa. das coisas, não, não é isso, é a conversa. Eu estou encantado com a forma como tu estás a desenrolar o novelo e a história da Cicloaver, da associação. Portanto, é uma associação, é um Sim, movimento de cidadãos que querem promover uma forma de estar diferente na cidade, de se mover na cidade e de estar diferente na cidade. E uma das coisas que eu gostei muito quando te conheci, quando ouvi-vos falar do projeto, foi esse intercruzar entre aquilo que é a mobilidade, o deslocar-se na cidade, com o elemento da comunidade, de estabelecer e criar comunidade e comunidade local e desenvolver a própria comunidade, não é? uhum, Desenvolver economicamente, socialmente os laços e a relação com a comunidade, porque este elemento da bicicleta em si, que é interessante que nós estejamos a conversar como uma inovação para o futuro, quando é algo que é muito antigo, não é? Que é muito antigo. Mas este elemento da bicicleta é um elemento também super interessante, porque ele cria trabalho, ele põe trabalho em cima da mesa, não é? Se as pessoas começarem a mover-se de bicicleta, há uma sim, quantidade de empregos, há uma quantidade de trabalho que começam a vir. E eu lembro-me sim. de ter aqui uma das empresas míticas, um dia destes, hei de convidá-los a eles estarem cá connosco, da Ana e do Nuno, de Cenas a Pedal, há uns anos, eles tinham um treino especial para pessoas que queriam desenvolver os seus negócios sobre bicicletas e fazer as suas É. atividades sobre bicicletas. Então eu gostava que tu falasses um pouco mais também desta celebração, de como é que tem sido este movimento de cidadãos que vêm lutar por poder ter condições para andar de forma segura de bicicleta numa cidade que pela forma como é, facilita logo isso, não é? De repente terem descoberto que há outros elementos inerentes à bicicleta e à relação das pessoas nesses espaços, não é? No espaço público e na vida da cidade e de cada local. Como é que foi para vocês esse movimento e como é que estão a descobri-lo? Tem sido, tem sido. Nós começámos, portanto, estas questões todas mais ligadas à comunidade, foi sempre um dos nossos eixos centrais, portanto, só fazia sentido realmente trabalhar com a comunidade e criar comunidade. A partir do momento que um dos nossos colegas, eu conto sempre isto porque acho interessante, um dos nossos colegas fez uma viagem a Maribor e descobriu que existia um projeto que era a Casa da Mobilidade. E nós começámos, Casa da Mobilidade, que interessante, isso era muito interessante fazer aqui em Aveiro, porque nós realmente não precisamos só de uma casa, de um espaço, de uma associação, de um espaço sede da associação tradicional, típico, não precisávamos disso, nós nunca tivemos sede, nós sempre nos reunimos num restaurante, na parte de trás de um restaurante, também neste espírito de comunidade e de comércio local, em que tinha uma salinha muito simpática e nós sempre nos abriram a porta, aquele era o nosso ponto de encontro e de 15 em 15 dias nós encontrávamos lá e íamos discutindo o que é que podíamos fazer, o que é que não podíamos fazer. E esta ideia, quando o João trouxe realmente a Casa da Mobilidade e nós começámos a pensar nisto, na altura, uma das pessoas com quem falámos foi a Ana, precisamente, da Cenas a Pedal, a Ana e o Bruno, que também dizia, não, o nosso sonho também é ter uma casa da bicicleta em Lisboa. E nós queríamos isto, e nós estamos bem, isto era espetacular, nós temos casas da bicicleta pelo país. Portanto, a partir daquele momento, aquilo foi realmente o nosso sonho, o nosso objetivo é vamos ter uma casa, queremos ter uma casa da bicicleta em Aveiro. Claro que isto só aconteceu anos mais tarde,
num pós-pandemia, que trouxe também coisas boas, porque nos deixou muito mais isolados presencialmente, ou seja, não tínhamos reuniões presenciais começámos a sentir falta de espaço físico de encontro e que as pessoas realmente estivessem mais ligadas. Por alguns motivos, alguns negócios, por alguns motivos, não, pelos negócios, pelas razões que todos sabemos, a pandemia também trouxe fecho de alguns negócios e numa altura em que uma loja, um espaço que nós gostávamos, ficou livre. E nós começámos a pensar como é que podíamos transformar isto numa estrutura sustentável, ou seja, para termos um espaço e para promovermos outras coisas, e já lá vou aos negócios, precisávamos de um espaço físico. E foi precisamente nessa altura em que as coisas se alinharam e tivemos 6 projetos de negócios ligados à bicicleta, de alguma forma, que nos juntámos e dissemos, não, isto vai ser uma solução, porque se estas pessoas se comprometerem que durante um ano nós podemos testar isto, ou seja, nós criamos o que é que nós fizemos? Nós propusemos e criámos uma casa da bicicleta em que não tínhamos financiamento, não tínhamos dinheiro, não tínhamos como pagar rendas, nada, não é? A única coisa que nós tínhamos era ideias. Portanto, nós juntámos estas 6 pessoas e dissemos: vocês precisam de um espaço para trabalhar, de um cowork. Comprometemos os 6 projetos a ter um compromisso de pagar um espaço de uma secretária durante um ano e conseguimos pagar a renda para todos os outros projetos e iniciativas e pelo menos avançar com a ideia. E foi assim que aconteceu. Portanto, o Velo Cowork, que é o nosso espaço de cowork, é precisamente um espaço que foi o espaço que deu origem, não deu origem, mas permitiu que a Casa da Bicicleta abrisse, porque permitiu resolver esta questão da sustentabilidade financeira, não é? E é precisamente um projeto de juntar pequenas ideias, pequenos negócios, ou grandes, não é? Não tem que ser pequenas, mas valorizamos mais as pequenas porque sabemos que são pessoas e projetos, ideias às vezes muito bons que não têm rede, não têm networking, não têm apoio, falta-lhes alguma capacitação a vários níveis que nós todos juntos podemos ajudar. Juntámos para promover estas ideias e, entretanto, e por acaso é uma altura agora em que nós estamos a rever toda esta estratégia e como é que nós podemos também melhorar, como é que nós podemos juntar ainda mais pessoas, porque temos tido também algumas pessoas de fora, pessoas que querem vir de fora de outros países para Aveiro, porque nem toda a gente sabe, mas Aveiro tem realmente uma tradição ligada, uma tradição. Não é que Aveiro haja um grande número de utilizadores de bicicleta na cidade, mas há na região uma tradição ligada à bicicleta, porque tem muita produção industrial, porque tem os dois municípios com maior utilizadores de bicicleta também, a Mortosa, aqui o município de Ilha e da Mortosa, tem realmente muita gente a andar, ainda muita gente, muito menos do que tinha, mas ainda muita gente a andar. Temos a Águeda, que é um grande polo também de concentração de indústria e somos o país que exporta mais bicicletas na Europa, portanto temos assim um grande peso que depois isso não beneficia assim tanto diretamente as pessoas, claro, cria postos de trabalho, mas não é ainda aquilo que nós queremos, e o cowork permite isto, permite nós que também possamos criar e ajudar novos negócios, novas pessoas, pessoas que vêm de fora, que é o que também também temos estado a receber, com outras ideias, com novas experiências, e que veem a bicicleta não só como algo de fazer pós-laboral, não é? Alguma coisa de um hobby, mas como uma forma de ser o seu trabalho. Portanto, há uma série de pequenos negócios ligados à distribuição, ligado ao transporte, ligado à criação do próprio quadro ou de acessórios ligados à bicicleta, tecnologia, muitas coisas que estão a surgir e que nós queremos ajudar a incubar e ajudar a cruzar estas informações todas uns com os outros para fortalecer. É precisamente na altura em que nós estamos. Agora, estamos no cowork, nós temos 2 anos, a Casa da Bicicleta abriu há precisamente 2 anos,
E este ano é aquele ano em que nós achamos que devemos dar mais atenção a este aspecto. Nos anos anteriores, nestes 2 anos, temos estado realmente a dar um foco muito maior à oficina comunitária, às projeções, aos filmes que apresentamos no espaço, às conversas e à criação de comunidade. Temos também uma veloteca que disponibiliza as bicicletas e acessórios a todos os associados que queiram usar e experimentar, requisitar, como numa biblioteca, e também, projetos paralelos, como por exemplo a Academia Mini Rodas, que ensina crianças, e não só crianças, mas tem um foco muito maior em crianças a aprenderem a andar de bicicleta, e fazemos uma coisa rotativa, portanto não estamos sempre no mesmo sítio, usamos o espaço público e vamos rodando de bairro em bairro, uma vez por mês, e em alguns eventos também na cidade. Estes projetos nós vamos mantendo, tudo com uma base muito voluntária, 100% voluntária, que também é um ponto de viragem eventualmente, porque há limites para o trabalho de voluntariado. E este projeto do Velo Cowork é realmente aquele que nós este ano estamos a dar um bocadinho mais foco para perceber quais são as necessidades e o que é que nós podemos também, quais são as necessidades e o que é que nós podemos ajudar, portanto, em termos de acesso a financiamentos e de criação de novos produtos, que há muita oferta, mas há pouca capacidade de acesso. Nós temos uma enormidade de projetos que não sabemos depois o que é mais específico ou não, então estamos a tentar criar esta comunidade de apoio a estes negócios e a estes projetos. E um dos projetos que estavas a falar são os negócios a pedal da bicicultura, do projeto da bicicultura, que aconteceu, creio, em março ou abril, houve uma edição, e que é algo muito interessante porque já temos tido aqui algumas manifestações de interesse para. Eu queria criar um negócio de distribuição de alguma coisa, como é que eu posso começar? Ou eu quero, por exemplo, temos um projeto, tenho um projeto de um colega nosso que é de produção de bicicletas adaptadas a pessoas com mobilidades especiais. E que tem algumas dificuldades em contactar algumas indústrias ou alguns fornecedores, porque ele não é português, portanto há algumas barreiras linguísticas também. Nós também tentamos ajudar e reunir ou aproximar, portanto, com o conhecimento que nós temos, porque somos mais locais, portanto já conhecemos quais são os problemas, conseguimos ir diretamente dizer, olha, vai falar com aquela pessoa, certamente vai ser bastante útil. E, no fundo, o que eu acho que se faz melhor no coworking e o benefício maior é esta networking muito específica, que Portanto, para quem está a começar é difícil. hoje a Casa da Bicicleta é o epicentro deste movimento Sim, de promoção da bicicleta em Aveiro, na região de Aveiro. É a sede da associação da Ciclo Aveiro e do uhum, movimento. É também um sítio de cowork, de incubação de novos negócios. É a porta de entrada para quem chega à cidade e quer saber como é que se faz, como é que se faz com a bicicleta, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso sim. pôr a ativar. E também o centro onde vocês se encontram, onde têm os diferentes projetos. Portanto, neste momento é o ponto central, não é? É um De ponto toda esta, central, é um ponto de toda essa central. ação. Portanto, E o, são oito ce- anos, não é? São 8 anos. Era uma das questões que nós tínhamos estávamos muito conscientes daquilo que nós queríamos, é que tinha que ser realmente um espaço central, tinha que se transformar num espaço central, mas antes de se transformar num espaço central, ele próprio fisicamente tinha que ser central. E portanto estamos a 5 minutos da estação de comboios e estamos a 5 minutos do centro da Hum. cidade, portanto é também um ponto central na cidade, que para nós era muito importante, porque quando nós começámos a questionar, ok, nós queremos fazer isto, como é que nós vamos ter um espaço? Falámos com a autarquia, poderiam surgir espaços cedidos pelo município, mas eram sempre afastados e eram sempre garagens ou coisas pouco visíveis, pouco acessíveis, pouco centrais. E eu acredito que realmente a visibilidade que os projetos têm também tem a ver com a acessibilidade que temos
e sim, é um ponto central, né, nos vários sentidos. Também é muito interessante, e eu acho que isto é importante dizer, nem toda a gente compreende se calhar muito bem o que é que isto tem a ver com bicicletas, mas eu acho importante. Muitas vezes serve de apoio a projetos que indiretamente não têm a ver com a bicicleta, como por exemplo, há uma compra coletiva outro dia foi de maçãs, por exemplo, e as pessoas sabem que têm um espaço que podem receber ali uma encomenda e quase ser um canal de distribuição. É uma coisa muito familiar, muito próxima e muito comunitária também, que não serve só ao propósito da mobilidade, mas também outros propósitos maiores, se calhar também pela raiz que tem do movimento da Aveiro em Transição e deste sentido todo comunitário. Portanto, também serve este propósito que, para mim, e para alguns de nós, outros foram entrando mais tarde e não estão tão conscientes da verdadeira origem ou do sentido que a bicicleta pode ter, e é válido, porque nós temos pessoas que têm um interesse muito específico só na mecânica, outras pessoas que nem andam no dia a dia, mas gostam mesmo do restauro, ou da bicicleta, ou da reparação, ou de ouvir, por exemplo, sobre viagens em bicicleta. São interesses muito, muito diferentes e são todos bem-vindos, mas há alguns princípios que estão aqui assim por trás que é importante, e às vezes estas pequenas coisas fazem a diferença, porque criam eu costumo dizer que é empatia ou proximidade, não é? Com o local, que se sabe que acolhe e recebe vários projetos. Nós, por exemplo, um deles foi agora, está a terminar, foi um projeto que apoiámos do ciclocomposto, que é a recolha de compostagem ao domicílio em bicicleta de carga. Foi um projeto que nós apoiámos, uma candidatura que apoiámos ao orçamento participativo, e a nossa participação é: se o projeto ganhasse, nós cederíamos também as cargo bikes e o espaço como ponto de recolha e de apoio ao projeto. E foi muito interessante. Portanto, de repente estão 60 pessoas a fazer compostagem que não faziam no centro da cidade, e depois tem os voluntários, não são voluntários, por acaso o projeto, como foi apoiado, já não são voluntários, e a partir de agora é que vai ser crítico, porque não sabemos o que é que vai acontecer. São pessoas que usam a casa da bicicleta para levantar a cargo bike, e recolhem os baldinhos do compostor e levam ao compostor comunitário. Isto é feito 2 vezes por semana. E a casa da bicicleta também serve para apoiar este tipo de iniciativas e projetos. É de facto muito interessante e tem vários pontos com outros projetos que vamos trazer aqui ao longo das várias entrevistas. Eu lembrei-me logo, esse aspecto que tu estavas a falar é um aspecto que é central no desenho de um projeto em Mértola, que se chama Mértola Lab, e que a Marta há de vir falar aqui um dia destes, se calhar ainda este ano, sobre isso. E gostei muito, já tinha recebido informações do projeto de compostagem, e gostei muito, e há pontos aqui, porque há um outro projeto que se chama Zero Waste Lab, que tem a ver com a gestão de resíduos e com a introdução dessas práticas, e passei logo para elas. Tem a Ana também há de estar aqui um dia destes a falar sobre esse tema. Portanto, é muito rico, fico de facto muito entusiasmado a ouvir-te, por ver a forma como vocês, ao trabalharem o tema da bicicleta e através da paixão e da mobilidade, vocês quererem mexer-se na cidade de uma forma diferente, têm estado a tocar em diferentes temas da cidade e da vida da cidade. E isso é uma das coisas que me encanta no vosso projeto e naquilo que vocês têm estado a fazer. E gostava de fazer uma pergunta, porque são 8 anos de trabalho. Ter segurança na cidade significa que o município tem mesmo que intervir na cidade para criar condições para a mobilidade de bicicleta. Então, eu gostava que tu me falasses um pouco como é que têm sido as relações com o município, o que é que vocês têm encontrado, a abertura, o fechamento, quais são as aprendizagens que têm feito, não no sentido de a gente se queixar mas no sentido do que é que está aprendido e qual é o caminho que há para fazer nisto. E também, se na tua resposta quiseres incluir outros concelhos ou outras regiões do país onde esse trabalho está a ser feito de uma forma visível e que pode ser uma inspiração, então, por favor, também traz isso para cima da mesa. Olha, Marco, é assim, aprendizagens têm sido imensas, têm sido mesmo muitas, porque à partida nós sabemos, e pela literatura toda que também temos, porque depois também estou ligada à investigação destas matérias,
nós não conseguimos ter uma cidade, ou não conseguimos aumentar o número de utilizadores da bicicleta numa cidade apenas com a mobilização de cidadãos, como nós fazemos, ou seja, um bottom-up, nem com o top-down apenas. Tem que ser as duas coisas em conjunto. E então o nosso trabalho é tentar encontrar um equilíbrio de como trabalhar isto em conjunto. Nós fazemos o nosso trabalho nós trabalhamos com a comunidade, nós fazemos o máximo que conseguimos para que a comunidade perceba quais são os benefícios, para que percebam as alternativas, ajudar realmente a mudar os hábitos no dia a dia, seja ir para o trabalho, seja ir para a escola. Eu particularmente acompanho também os comboios escolares para a escola, para as escolas, que também tem sido um projeto longo e que realmente tem dado um prazer enorme porque nota-se mudança real, e aí é exclusivamente sem qualquer intervenção de infraestrutura municipal, mas O comboio escolar, só para ser que os a coisa não é um cicloexpressos comboio, exatamente, é um são comboio em comboios. formato de Sim, bicicletas, não é? sim, sim. O Ciclo Expresso é um projeto que começou em Lisboa, nós conhecemos a Filipa e o João e convidei-os para virem cá com a Associação de Pais a apoiar, dizer como é que se faz isto em Aveiro e começámos a fazer isto já há uns 5 ou 6 anos, 5 anos. Portanto, são adultos que acompanham crianças em linha, não é, de comboio, para a escola. Têm paragens, têm um horário e têm um trajeto pré-estabelecido e vão sendo orientadas pelos adultos que fazem uma caixa de segurança. Portanto, as crianças vão do lado de dentro e os pais vão protegendo. Portanto, é uma forma de se resolver um problema sem a infraestrutura ideal. Nós não Uhum. temos nenhuma ciclovia ideal, não mudamos nada na cidade, mas resolvemos um problema de segurança e um problema um, de também, não é só a questão da segurança, é as pessoas sentirem que não estão sozinhas, porque Uhum. numa escola, num país nórdico, nós vimos um estacionamento de bicicletas enorme e as pessoas naturalmente sabem, ok, eu posso vir de bicicleta. Se chegamos a uma escola aqui em que está toda a gente a chegar de carro, ok, então eu tenho que chegar de carro. Se nós começarmos a mudar isto e visivelmente começarem a aparecer bicicletas e parques de bicicletas na escola, é mais uma alternativa e as pessoas, mesmo inconscientemente, vão perceber que é uma alternativa. E é o que tem estado a acontecer. Mas voltando aqui à questão anterior, as aprendizagens têm sido um trabalho muito sensível com o município. Nós damos bem, trabalhamos com visões diferentes de cidade, maior parte das vezes com visões diferentes de como fazer e de como poderíamos fazer. As coisas têm vindo a dar alguns passos positivos, não tanto como aquilo que nós gostaríamos. Sempre que temos que fazer algum comentário sobre alguma obra de requalificação ou sobre alguma intervenção, nós falamos, dialogamos, apresentamos propostas. É um trabalho invisível, mas que tem vindo a ser feito. O que nós notamos nesta aprendizagem é não adianta muito nós gastarmos a nossa energia a tentar fazer isto quando temos muitas vezes as visões diferentes. Ou seja, no início gastávamos mesmo muita energia do nosso tempo a insistir, insistir, insistir até conseguirmos uma decisão que nos agradasse ou que fosse de acordo com as nossas expectativas e percebemos que o nosso papel deverá ser mais, nós temos a obrigação moral de dizer que não concordamos, que discordamos e que poderia ser feito assim, mas não podemos fazer muito mais do que isso, porque nós não temos a legitimidade legal, não é? Não fomos eleitos para isso e é a resposta que temos para decidir. Portanto, nós podemos fazer a nossa parte, que é mostrar que não é benéfico aquela opção e qual seria a opção benéfica, mostrando alternativas. É Mas político, é técnico. Que tipo de problema é que tu encontras na interação com o município? É um problema eu, político, é de falta eu de acho vontade e decisão? É um problema técnico? Há necessidade, há dilemas técnicos na cidade que precisam ser resolvidos? Qual é a natureza das coisas que tu encontras? são sobretudo, por exemplo, as maiores questões que eu me estou a lembrar agora são políticos, são decisões políticas que têm a ver com visões de cidade diferentes Ok. e com visões de cidade a sério. Portanto, não estamos a falar só de uma obra, estamos a falar de
como é que aquela obra pode afetar todo um funcionamento futuro de uma comunidade. Para nós isso é importante e queremos fazer passar esta imagem. Estamos a falar, por exemplo, de decisões políticas de colocar um estacionamento em cave no centro da cidade, construir um estacionamento em cave no centro da cidade, retirando ou invalidando ter um jardim à superfície, como tínhamos, para passar a ter uma grande praça impermeável numa zona e com o clima que estamos a ter. Portanto, são decisões simplesmente políticas. O que nós fizemos nessa altura foi criar debate público, convidámos outras associações, juntámos 4 associações ou 4 projetos da organização civil, da sociedade civil, para organizar debates públicos com a autarquia e com a comunidade. E foram grandes debates em que nós enchemos auditórios em que não houve uma pessoa que concordasse com... Não me lembro de ter uma pessoa que concordasse ou que tivesse levantado a mão e dizer eu concordo com aquele projeto. Houve uma grande pressão da comunidade contra aquele projeto e o projeto avançou na mesma. Estou a dar, por exemplo, o exemplo de algumas opções que tomadas recentemente, e este projeto, por exemplo, é um estacionamento em cave que vai ser, não é cedido, está-me a faltar o termo, mas vai ficar privatizado durante 50 anos por uma entidade a explorar. Portanto, ainda há outros problemas, além do problema principal e estrutural, e do princípio, não é? Trazer carros para o centro é sempre uma má política, quando ainda por cima temos estacionamento que resolve a situação e que está vazio, em cave, com 2 andares, a 5 minutos a pé, e foi todo um processo onde nós gastamos alguma energia, mas fizemos a nossa parte e pelo menos de consciência, estamos de consciência tranquila, sabendo que não podemos e não conseguimos evitar o erro. Para nós é um erro, não é? Onde é que em Portugal tu estás a ver cidades que estejam a fazer, que estejam a caminhar nessa direção que tu gostavas que Aveiro caminhasse, com uma visão de cidade, com a introdução da Olha, segurança para a bicicleta, para o peão, para os diferentes meios de eu mobilidade? tenho muita dificuldade em responder a isso. Primeiro porque eu acho que alguns municípios mais pequenos estão a fazer um bom trabalho, mas tenho sempre sou muito reticente a responder a isto. Porquê? Porque muitas vezes aquilo que nos chega, da informação que nos chega, das notícias ou de alguns discursos mesmo que políticos, ou técnicos até, hum, passa uma imagem que depois não é aquela imagem que está real, ou seja, quem está no terreno é que sabe e, portanto, teria que se falar com as pessoas realmente locais. Eu digo isto porquê? Porque, por exemplo, o nosso discurso, o discurso da cidade de Aveiro é uma cidade que está a promover a mobilidade suave, que está a promover a pedonalidade, e de facto está. Nós temos uma obra, por exemplo, na avenida em que tem uns passeios generosos, mas depois temos uma via partilhada com autocarros e bicicletas. Ou seja, estamos a pôr pesos diferentes, o mais vulnerável com o mais pesado, a partilhar uma via em que depois o autocarro perde prioridade ao carro. Tem erros estruturais. Portanto, vendemos, entre aspas, não é, uma imagem de uma cidade que está a promover a mobilidade suave, o transporte público e a pedonalidade, mas depois tem erros cruciais que evitam que as pessoas comecem a andar de bicicleta, porque nenhuma mãe que começa a andar com crianças vai ficar entalada entre um autocarro e outro para começar a andar numa ciclovia que não é segura. Quando teríamos uma possibilidade forte de reestruturar uma avenida inteira central e fazer as coisas como nós achamos que deveriam ser feitas, com uma visão já para o futuro. Mas são feitas de forma, ou são comunicadas e divulgadas de forma benéfica. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Uma pessoa de fora do município que não conheça bem esta realidade, a sensação ou a imagem que fica é que realmente é uma cidade que está a promover os modos suaves. E eu acredito que esteja, só não está tanto como nós gostaríamos. Nós achamos que deveria estar mais do que aquilo que está, porque conhecemos a realidade e conhecemos os problemas locais. Um, eu ia dizer aqui qualquer coisa Eu importante. moro em Lisboa, moro perto de Lisboa, e tenho estado a observar, portanto, quando entro na cidade, vejo que foram feitas uma quantidade de obras onde de facto está separado, não só foi reduzido o espaço para o automóvel, portanto, ele hoje está a circular em muito menos espaço e com uma velocidade muito mais reduzida, como foi criado zonas para
quem está a andar a pé e para Sim. quem está a andar em bicicleta completamente segura. Por exemplo, posso dar o caso de quem desce uma via estruturante na cidade entre o Campo Grande e o centro da cidade, e toda ela já tem esse cuidado, já tem, mesmo em zonas que parecia quase impossível meter a bicicleta lá, ela entrou e está. Eu não sei o suficiente para dizer, Lisboa é um exemplo ou não. Quer dizer, Não, estou a não, falar. era isso. Eu ia chegar lá, que é difícil nós dizermos este município está no bom caminho, quando, por exemplo, temos ciclos políticos de 4 anos. E o que aconteceu em Lisboa é, sim, Lisboa estava no bom caminho. Se Lisboa está no bom caminho agora, não sei, mas mudou. Nós sabemos todos E há que mudou. algumas zonas em Lisboa que sirvam de referência, por exemplo, para alguém no país que esteja a querer criar, como tu, um movimento cívico em torno da bicicleta, que esteja a querer influenciar ou fazer chegar à sua classe decisora projetos de referência. Há alguma zona no país ou em Lisboa onde, ok, vale a pena visitar aquele bairro, vale a pena visitar aquela cidade e ver o que é que eles fizeram e como fizeram. Há algum exemplo desses que nos possa estimular e servir Val- de Vale a bandeira? pena visitar, por exemplo, um dos exemplos mais emblemáticos, não é em Portugal, mas é próximo, na Galiza, Pontevedra, simplesmente o alcaide de Pontevedra chegou com um plano e disse: vamos fechar a cidade central aos carros. E vamos fechar. E fechou. Pronto. E o que é que aconteceu? A cidade revitaliza-se, o comércio está em grande, as pessoas andam a pé. Eu estive lá agora no verão e sente-se uma segurança enorme. Os meus filhos andaram na cidade com trotinete e com a trotinete, e acho que andava, o Sebastião andou com o skate, de uma forma em que eu não tinha constantemente dizer anda cá, olha o carro, dá-me a mão, olha o carro. E hoje, É a cidade para as pessoas, eu, verdadeiramente. eu escuto que em Portugal tu estás a ver que é mais uma, uma espécie de propaganda política do que de facto haver Sim, sim. uma Eu acho que intenção. nós temos muito medo, nós temos ciclos políticos de 4 anos e há um receio enorme de perder votos, mesmo com alguns autarcas que têm já alguma visão de cidade um bocadinho diferente e com empresas já a nível de mobilidade que também já reconhecem a necessidade e a obrigatoriedade de desenhar as cidades assim, há uma resistência depois muito grande dos autarcas para cederem e dizerem sim. Portanto, vamos fazer isto já assim. Não, não dão passos tão grandes, dão passos pequeninos, com medo da reação das pessoas. Isto tem tudo a ver com o carro e com o privilégio de andar de carro e com a questão de como estavas a dizer, eu achei interessante, de parece que algum sítio nem vai caber a bicicleta e arranja sítio para a bicicleta. E nós temos que começar a usar a pirâmide ao contrário. É primeiro a pessoa, depois a bicicleta e os modos suaves e só depois o carro. Se não existir espaço, não será provavelmente para a bicicleta que não existe espaço, será é para o carro. A questão é que nós temos que, e salvaguarda sempre, ainda se desenha muito assim, que é primeiro marca-se o espaço do carro, depois o espaço do estacionamento do carro e depois o que sobra para o resto. E temos que inverter tudo isto. E esta questão é muito importante nós pensarmos numa cidade, e há vários exercícios de qual é o espaço que os carros ocupam, não só a circular, mas também parados. Grande parte do dia estão os carros parados a ocupar espaço público nosso. Nós podíamos beneficiar com isto. E estamos a necessidade também de impermeabilizar cada vez mais as cidades, que também tem a ver com todas estas coisas, não é? Não temos tantos espaços verdes, não temos tantas áreas verdes, não temos jardins, não temos parques, não temos, porque temos que ter estradas, porque temos que ter estacionamento, e o estacionamento é sempre um grande problema e toda a gente se queixa. E nenhum autarca gosta de ouvir queixas, gosta de sentir que está toda a gente feliz. Só que muitas vezes as pessoas não percebem o que é a construção da felicidade, ou seja, é tudo muito rápido, não é? Tipo, faço felicidade, não é? É uma felicidade para hoje é ter um estacionamento à porta, mas não percebem que daqui a 10 ou 20 anos isso não é nada felicidade porque vão ter inundações enormes e os solos todos, as cidades todas inundadas e o carro vai andar a boiar, como andou em Lisboa ainda há bem pouco tempo, não é? Aquelas imagens que se viram dos carros a boiar nas inundações. E isto são problemas que nós não estamos habituados a planear. Nós queremos tudo rápido e os ciclos políticos são de 4 anos, portanto, há que fazer obra visível para que as pessoas fiquem felizes e contentes. Joana, há outro tema que eu gostava de falar contigo, que é, nós falamos do projeto e dos projetos, não é? E agora
percebemos esta centralidade da Casa da Bicicleta e da Ciclaveiro e da Associação do Movimento. Fomos falar um pouco de como é que é esta relação ao nível mais institucional e olhar um pouco para Portugal e que outros exemplos é que podiam haver que servissem de inspiração. Portanto, saímos do local para ir um pouco mais ao global, e ainda neste global gostava de perguntar, porque tu me disseste que vocês organizaram, uma das coisas que fizeram enquanto associação foi organizar um encontro nacional destas entidades que em Portugal estão a fazer isso e que isso tem acontecido regularmente. Podes falar um pouco do encontro, do que tem Sim, acontecido, para quem nos está a ouvir poder também ficar com a ideia do que é que está em sim. cima da mesa? Então, olha, o encontro foi uma necessidade, ou seja, o que é que acontece? Nós em Portugal, É apesar de um sermos encontro nacional para a mobilidade urbana em bicicleta, é isso que é assim que se sim, chama? pela Ok. mobilidade urbana em bicicleta. Na verdade, agora temos uma expressão mais pequenina que é o ENA.bike e que estamos a tentar canalizar e desenhar a plataforma toda nesse sentido. Mas o encontro surgiu porque, da mesma forma que localmente nós nos estávamos a organizar para responder aos nossos problemas locais, há problemas que não são locais, há problemas que são nacionais, há problemas que são estruturais, estruturantes a nível nacional. Sabíamos também de boas práticas noutras cidades, como por exemplo Lisboa, Braga, e tínhamos a noção de que precisávamos de contactar mais com outras realidades, com outras pessoas, apesar de nos conhecermos todos das redes, não é? Tudo virtual, conhecíamos todos de forma virtual, com nomes, às vezes nem sequer conhecemos as caras das pessoas, só conhecemos os nomes e os nicknames e estas coisas todas como nós nos tratávamos antes, agora conhecemos de forma real. O que é que nós fizemos? Quisemos organizar um encontro presencial com estas organizações todas, formais ou não formais, portanto são grupos que promovem a utilização da bicicleta e ponto, não precisa de ser, pode ser uma pessoa só com interesse ou até temos alguns projetos profissionais, mas que têm um grande papel também de incentivo e de mobilização local. E juntámos, portanto, fizemos um mapeamento de todos estes projetos e convidámos e fizemos o primeiro encontro em Aveiro há 6 ou 7 anos, em 2016. Desculpem, porque às vezes as datas podem falhar, mas pronto, nós fizemos o primeiro em Aveiro e lançámos o mote para que tivéssemos sempre a organização do encontro nacional e fosse rodando geograficamente pelo país. Portanto, nós tivemos o primeiro em Aveiro, que fomos nós que organizámos, depois foi em Lisboa, já foi para Guimarães, Braga, e este ano voltou a Aveiro. E este ano voltou a Aveiro por uma questão também particular, porque no primeiro ano que nós organizámos este encontro e chamámos as pessoas todas de todas as partes do país, o objetivo era conhecermos e criarmos mesmo relação, portanto, conhecermos os projetos, conhecermos as boas práticas, o que é que se estava a fazer, como é que se estava a fazer, partilhar dificuldades. Então tínhamos um modelo de organização do evento muito focado em conhecermos. Ao fim de 4 anos, este foi o quinto, percebemos que deveríamos mudar o modelo e pedia-nos que fosse um bocadinho mais, ou seja, nós já não queremos só conhecer o que é que está a fazer, o que é que se está a fazer, nós não nos queremos só e apenas conhecer porque já nos conhecemos, obviamente que há sempre muita gente nova, mas não nos queremos apenas conhecer, nós queremos criar projetos com impacto nacional. Então foi a proposta deste ano e por isso é que nós também levantámos a mão e dizer, olha, nós podemos fazer outra vez este ano, temos uma ideia nova, gostávamos de mudar aqui o modelo, e propusemos este modelo novo, que foi de organização. Sim, tivemos uma pequena apresentação de todos e tivemos algumas práticas também para promover este contacto, não é? Mas depois tivemos, as pessoas organizaram-se, tivemos uma metodologia que nós criámos, para que as pessoas se pudessem organizar por temas de interesse, e se misturarem. Portanto, não tínhamos um grupo de Aveiro, um grupo de Lisboa, tínhamos um grupo da mobilidade escolar, tínhamos o grupo da questão das questões mais da lei, jurídicas, tínhamos o grupo mais das oficinas, tínhamos um grupo mais ligado a questões genéricas e estruturais da sustentabilidade das organizações.
E este foi portanto, foi o que nós, o modelo Já, que nós desenvolvemos. já um próximo, já está definido onde é que vai ser o próximo? Já há um próximo, porque nós, uma das regras do encontro é que haja sempre a marcação, no último dia do encontro, haja sempre a marcação do, do próximo encontro, do local e do grupo, que vai organizar. O próximo será no final de março, em Matosinhos. Muito bem. Fica aqui o rap. Eu depois vou pôr, junto à gravação, vou pôr estes links das coisas que fomos Sim, falando para ser mais eu depois, fácil de encontrar. sim, Há um outro lado que eu gostava de ir. Nós tínhamos aqui do lado do projeto, fomos ao lado da comunidade, fomos ao lado do maior. Eu agora gostava de ir um pouco mais para ti. Portanto, tu és uma utilizadora de bicicleta diariamente, não é? Vais para o trabalho, sim. levas os teus filhos à escola de bicicleta. Fala-me um pouco de ti. Como é que tu chegaste? Quais são os dois, e nós estamos a chegar mesmo ao fim, temos, eu diria, mais 5 minutos de conversa para terminar esta hora. Um, Quais são os dois ou três momentos-chave da tua vida em que te levam que a bicicleta entre como estruturante, como meio de transporte, como meio de mobilidade? Quais são os dois Olha, ou três momentos da vida que Eu, passaram por aí? eu tenho uma relação, eu não me lembro de aprender a andar de bicicleta, portanto, para mim, na minha memória, eu sempre andei de bicicleta, não tenho memória de, nem fotografias, que é uma pena que eu tenho, não tenho registro de aprender a andar de bicicleta, estas coisas. Eu morava no centro de Ilhavo, numa zona em que na altura se usava bastante a bicicleta, mas como morava muito no centro fazia tudo a pé, ia para a escola com os amigos, aquelas coisas que se faziam antigamente, e que parecem coisas de há muito tempo atrás e que agora estão a voltar a começar a fazer, mas fazia tudo a pé. E na altura da primavera, verão, principalmente ali na adolescência, a bicicleta era realmente a forma que nós tivemos para nos tornarmos independentes, porque podíamos ir para a praia todos os dias, todos juntos de bicicleta. Portanto, a partir daí, nós percebemos que a bicicleta dá-nos aqui um alcance muito grande, porque os nossos pais deixavam-nos ir para a praia antes de haver uma A25 a estragar aqui a nossa rota, e que nos permitia ir para todo lado, íamos para todo lado de bicicleta. Tínhamos uma grande liberdade. Depois, e usei sempre a bicicleta pontualmente nestas alturas, portanto, mais para no verão e para deslocações assim. No dia a dia não usava muito. Quando fui para o Porto estudar, deixei de usar. Portanto, no Porto era impossível usar a bicicleta no dia a dia, ainda ali uns anos sem usar. Foi na altura também de tirar a carta, em que ah, tens 18 anos, tens que ir tirar a carta. Tirei a carta, não conduzi durante não sei quanto tempo, apesar da insistência familiar, dizem tens que conduzir, tens que praticar, tens que praticar. Pronto, lá comecei a conduzir, depois comecei a trabalhar e comprei um carro, porque tinha que ir trabalhar, nananana. E na semana comprei o carro, e na semana a seguir comprei uma bicicleta. Então comecei a andar de bicicleta com um carro novo parado. Portanto, o porquê? O que é que eu fazia? Eu usava o carro nessa altura, eu não sei porquê. Para mim parecia muito mais lógico fazer pequenos trajetos. Usava o carro quando fazia trajetos maiores. Eu não sei porquê, mas era uma coisa que realmente me dava algum prazer e também, em termos de sustentabilidade ambiental, parecia-me lógico. Se eu ia trabalhar para uma distância que eu podia ir de bicicleta, então usava a bicicleta. E comecei a fazer isso. Depois, mais tarde, fui trabalhar para Lisboa e conheci o César e que também adorava andar de bicicleta e começámos a usar mais a bicicleta mesmo em Lisboa. Íamos às compras e usávamos a bicicleta, na altura ainda não havia essas ciclovias todas, nem era... Já havia as cenas a pedal, sim, já havia a Ana e o Bruno, porque eles estiveram sempre à frente do tempo, mas ainda havia muito poucos utilizadores e toda esta consciência era escassa. E depois voltei, quando voltei, portanto, e gostamos sempre de ver, viajar para outros países, gostamos sobretudo dos países nórdicos e das práticas de nos imaginarmos a viver numa comunidade em que realmente as casas não são prédios, são mais casas mais baixas, as pessoas conhecem-se, as pessoas podem se deslocar rapidamente a todos os serviços de forma fácil, não há uma dependência do carro e dos transportes e todo aquele stress que também provoca.
Tem mais a ver com uma imagem que nós criamos do que é que gostávamos, de como é que nós gostávamos, um modelo de vida, não é? De imaginar como é que seríamos mais felizes de viver e tentar trazer isso para as nossas, para o nosso dia a dia. E daí, quando decidimos viver em Aveiro, decidimos que nós queremos viver no centro, independentemente das questões de mas tens uma casa muito maior e muito mais barata fora. Para nós era uma condição viver no centro por todas estas questões. Portanto, as opções também de escolha do local onde nós vivemos também têm a ver com isto. A bicicleta sempre acompanhou, portanto, todo este modelo, não é um modelo, é um estilo de vida, Uhum. uma forma de vida, não é? Não é propriamente a bicicleta, é a forma, o que a bicicleta permite fazer. E, portanto, para mim foi natural. Ok, trabalho aqui, vou de bicicleta, era a única a ir de bicicleta trabalhar numa empresa de 50 pessoas e de repente comecei a espalhar, as pessoas começaram a ver, olha que interessante, vais de bicicleta, olha, amanhã também venho contigo, então bora, vamos combinar e vamos, e pronto. E agora, por exemplo, um dos meus melhores amigos, que também é associado a Ciclaveiro e um grande ativista também da bicicleta, foi uma dessas pessoas que na altura ia de carro todos os dias e começou a vir comigo de bicicleta, portanto vínhamos os dois. E entretanto já éramos 4 ou 5 na mesma empresa a fazer diariamente a utilização da bicicleta. Portanto, estas coisas são, eu diria que não, na altura não fazia com a intenção de ativismo, não é? De vou fazer para mostrar e para dar o exemplo, fazia porque para mim era lógico e gostava de o fazer, portanto fazia, mas a partir de um certo momento eu percebo que todas as nossas opções individuais são aquelas que também vão inspirar outras pessoas a fazê-lo, sobretudo depois da altura que o meu filho mais velho nasceu e que foi o tal ponto de mudança em que eu fazia só para mim até àquele momento. A partir do momento em que ele nasceu, eu percebi, não, eu tenho que preparar a cidade de outra maneira porque isto é impossível Hum, andar com crianças. ok. E aí sim, uma intervenção mais para todos e não só individual. Joana, a última questão. A gente começou por falar da essência da ciclaveiro, da essência da casa da bicicleta hoje, e eu gostava de saber qual é a tua essência. Qual é a essência desta pessoa que está aqui à minha frente, que responde pelo nome Joana, não Não é? sei. Qual é a tua essência? Ela Estou a está bem, descobrir. ela está bem, ela está bem posta aqui, não é? Nesta conversa de quase de uma hora, nós notamos isso, mas como é posto pelas tuas palavras? Qual é a tua essência? Olha, não sei, estou a descobrir. Acho que é assim uma altura interessante. A vida é feita assim de vários ciclos, eu já tive vários ciclos. Acho que talvez agora tenha um novo ciclo. As, Deixo que as coisas possam ir acontecendo e tentar estar atento a algumas pistas. Mas sei que gosto muito de trabalhar para questões, trabalhar e contribuir, seja de alguma forma contribuir para causas comuns. Pronto. É uma Hum. coisa que eu descobri, que eu estou a descobrir. Um, E como é que tu cuidas de ti, Joana? Como é que tu cuidas de ti? Tantos projetos, tanta energia, com a família, com os diferentes. Como é que tu cuidas de ti? O que é que tu fazes para cuidar de ti? Acho que só comecei a cuidar de mim agora, há poucas semanas até. E talvez mais depois de uma conversa que tivemos, e focar um bocadinho mais para dentro e tentar perceber porquê algumas outras coisas, porque é que esta mudança de ciclo, esta fase, que não tem a ver com o prazer que eu tenho em entregar e em dar o meu tempo, mas com algumas carências que eu também estava a sentir em termos de cansaço emocional, cansaço não é bem física, porque acho que o cansaço emocional depois abafa um bocadinho o cansaço físico e às vezes deixamos de estar cansados fisicamente, pelo menos no meu caso. As pessoas às vezes começam a sentir-se cansadas fisicamente. No meu caso, acho que parece que fisicamente estou sempre muito ativa e muito esperta, não é? Estou bem e depois emocionalmente não. Então, o que eu tenho tentado olhar para mim é perceber que
tenho que parar um bocadinho mais, tenho que de repente as coisas inverteram-se de uma forma estranha, porque eu sempre, tudo que eu tenho feito é sempre numa perspectiva de tentar fazer baixar o ritmo, ou seja, baixar o ritmo da cidade, baixar o ritmo do trabalho, baixar o ritmo do dia a dia e de repente eu aumentei o meu ritmo a Uhum. 300%. Então acho que foi essa a minha mudança. É muito difícil fazer ao contrário, porque é muito mais fácil ir aumentando o ritmo do que de repente ir baixando o ritmo, porque já temos estes compromissos e que não os queremos perder, porque também eu gosto muito deles, mas é muito difícil encontrar esse equilíbrio, entre aquilo que nós gostamos muito de fazer e depois, por norma, eu sou uma pessoa de rapidamente, se alguém me começa a falar de alguma coisa, eu começo a encontrar soluções para as coisas e dizer, porquê que não fazemos assim, porquê que não podemos fazer assim, tentar encontrar formas de resolver os problemas e quando nós tentamos dar soluções, é impossível não estarmos comprometidas com elas. E isso causa-me um grande problema, eu estar a contrariar a minha própria natureza, que é não posso abrir a boca e não posso pensar em ideias e não posso ter soluções para aquilo, porque senão vou estar a criar mais trabalho para mim e mais peso para mim. Então é assim é uma fase complexa. Grato, Joana. Grato por teres feito esta conversa comigo, nesta hora, e um até já. Até já. Obrigada eu. Foi bom.